Sim. Já mandei gravar, tá bom? Tá gravando. Tá? Rogério, eu tenho uma dúvida naquele exercício da atividade que fala sobre fusão, que tem que fazer alguma conta relacionada à fusão, que é um gelo. Então, esse exercício aí é um exercício que eu acabei mandando, eu até comentei com a galera, eu acabei mandando errado. Por quê? O meu objetivo ali era só ter tratado com vocês calor sensível. Para o gelo, eu vou precisar do calor, que é o calor latente. Deixa eu já explicar o que é ele, galera, para vocês terem uma ideia. Mas eu vou estar colocando a videoaula. Eu tô com essa videoaula gravada, eu só não tive tempo de mandar, tá? De como é que funciona beleza. esse calor latente. Eu já vou explicar ele, tá? Galera, o calor latente ele funciona como, tá? Calor latente, ele é uma quantidade de energia que a gente tem que ser paga, ou seja, o valor que você tem que colocar lá, para que qualquer substância consiga trocar de estado. Funciona assim, ó. Se eu quero pegar e eu quero ferver a água eu vou colocar ela vai sair de 0, ela vai ir até 100. Dentro desse limite, galera, de 0 a 100, eu tenho ali um calor que ele é sensível, porque eu só estou aumentando a temperatura. Quando ela chega em 100, aí vem uma situação especial. Por quê? Em 100 tem uma troca de estado. Ele está passando do estado líquido para o estado de vapor. Quando ele chega ali, galera, naquele limite ali, eu tenho que pagar uma taxa para fazer com que toda a água se torne vapor. Só depois que eu pagar essa energia, ou seja, eu der essa energia e toda a água que está lá se transformar em vapor, aí eu posso voltar a aumentar a temperatura de novo. O que eu estou falando para vocês é o seguinte, tá vendo quando você tem água fervendo ali no seu fogão? Se você tem água fervendo, a água ali está a 100 graus Celsius. Ela vai ficar a 100 eternamente, até toda a água ferver. Enquanto a água não ferver toda, ela não volta a aumentar a temperatura. Então, toda vez que vocês falaram assim, a água fervente, 100 graus Celsius, não precisa nem discutir. E aí, ali vai ter o calor latente. O calor latente é esse calor que está ali só na troca de estado. Só quando tem troca de estado que ele vai estar lá. E aí, como se calcula? Eu vou colocar na lousa, você fala para mim se vocês estão conseguindo. Rogério. Pode falar. Rogério. Sim? Então, o calor latente é quando está do 0 ao 100? Não, o calor latente é só quando ele chega no 100. Ah, ok. Pegou a ideia? Okay. Ele só existe quando você chega no 100. Então, ó, eu vou colocar ali para ver se... O calor latente é como se fosse um intermediário, Rogério? Isso, ele está ali no intermédio. Sabe ali quando chega na troca de estado? Troca a fórmula e cria-se um novo calor. Esse calor é o calor latente. Esse calor ele é calculado, ó, o calor latente. Vocês estão conseguindo ver a lousa, gente? Sim. Sim? Ele vai ser calculado como a massa da substância, ou seja, a massa de água que você tem, ou a massa de gelo, vezes o L da transformação. Por que o L da transformação, galera? Cada transformação vai ter um custo. Ele vai ter um valor. Por exemplo, o L da fusão da água, fusão é quando passa, galera, de sólido para líquido. Vai ser 80 calorias por grama. Então, esse é o da água. Da água, a fusão vai cobrar 80 calorias por grama. Agora, se for vapor, o L do vapor, que ocorre a 100, galera, ele vai cobrar 540 calorias por grama. Então, o que acontece? Esse calor ele aparece junto. Ele vai aparecer somente quando você tem a troca de estado. Trocou de estado, aí você vai ter o calor, que ele é o calor latente. Vocês conseguem perceber isso no dia a dia? Sabe por quê? Se dá para ver que a fusão, a vaporização, ela é mais cara que a fusão. Tipo, eu preciso de mais energia. Vocês conseguiram entender isso? Sim. Sim? Sim, bastante. Ela é muito mais cara. Por que que isso vai acontecer? Você percebe no dia a dia? Porque se você pega uma pedra de gelo, galera, e coloca em cima lá da mesa, ela vai derreter rapidinho, não vai? Deu 5 minutinhos, derreteu, não é? Só que para aquela mesma água evaporar, vai levar um dia. Pegaram a ideia? Isso mostra que a vaporização é mais cara que a fusão. Eu tenho que dar muito mais energia por grama para ela conseguir evaporar. Conseguiram pegar, galera? Sim, sim. Ô, Rogério, você colocou ali, aquele LT é o que mesmo? É? O LT na conta, na fórmula. O LT é o L da transformação. Ele é uma constante, tá bom? Então, isso ele tem que informar para você no exercício.
Vai depender do exercício, então. Vai Isso, vai ser depender do o exercício, ali. vai depender da transformação que ele está sofrendo. Então, você tem que ver, tá Ok. passando de sólido para líquido, tá passando de líquido para gasoso, entendeu? Vai depender Aham. isso. Eu vou colocar um desses. Vou colocar um desses dois valores que tá aí atrás. Isso, vai colocar um desses dois valores, vai ter que escolher. E a massa, galera, é a Rogério, massa normal. Ok. Pode falar. faltou o do gelo ali, o 0,5. Ah, tá vendo esse gelo? Ah, esse 0,5 aí, Paulo, é o calor específico do gelo. Ele é o Czinho. Ah, é? Isso. Então, ó, E o digamos... calor do... Pode falar. O calor da fusão do gelo é 80 também? 80 calorias por grama, isso. Então, ó, os calores de fusão e os calores de vaporização, eles ficam padrões para cada substância. No gelo, é obrigatório, 80 calorias por grama, tá bom? Tá vendo esse Então, Czinho aí que você falou, Paulo? Ele é o calor específico. O calor específico é caso eu tenha partido de gelo, só que não do gelo no zero. Um gelo que está a 0 graus Celsius. Mas, por exemplo, um gelo que ele está a menos 50. O gelo está a tanto menos de 50. gelo para água quanto água para gelo vai ser 80? Vai ser 80. A única diferença é, de gelo para água vai ficar 80 positivo. De água para gelo, galera, vai ficar 80 negativo. Por quê? Quando eu estou passando de gelo para água, eu coloco o calor. Quando eu estou passando de água para gelo, eu tenho que tirar o calor. Conseguiram entender isso, gente? A diferença é se vai ficar positivo ou negativo devido à mudança. Pegaram aí, galera? Conseguiram pegar essa daí? Aham, essa deu. Sim. Boa, Vai ser ótimo. relativo à mudança, então. Esse é o calor latente. Aí no exercício lá, o que vai acontecer de diferente? A única coisa que vai acontecer de diferente é que vocês têm que acrescentar junto o calor latente do gelo. Por isso que ele te dá aquele valor, tá bom? Então tem que ser analisado qual é o calor latente do gelo que está aparecendo ali, tá? Certo? Pegaram aí, galera? Vamos, quer que eu vou compartilhar aqui uma tela. Sabe aqueles exercícios que eu separei de calorimetria? Eu acredito que lá provavelmente tem um exercício sobre essa transformação aí do gelo, tá? Então eu vou pegar lá, vou abrir aqui, vou compartilhar essa tela para vocês verem. Tem um ou dois do gelo, eu acho. Deve ter, esse aqui tem, tá bom? E aí eu vou colocar para vocês darem uma olhada nesse exercício de calorimetria, que vai ter uns que vão falar dessa questão específica do gelo, que é bom. Vou abrir aqui. Enquanto ele vai abrindo, galera, para eu mostrar ali, eu vou deixar até aberto, que aí qualquer coisa a gente pode pegar exercício dali para ver também. Deixa eu falar uma coisinha que eu tinha falado do calor. Bia, você conseguiu pegar esse calor latente? Rogério, eu acho que a Bia caiu. Caiu? Tá, como tá gravado, depois ela vê, tá bom? Então, olha, galera, depois vocês explicam para ela. Eu vejo que a Laura tá aí, a Giovana Machado, qualquer coisa vocês dão um toque para ela, tá? Então, ó, galera, deixa eu só falar o do Paulo, que eu cortei ele no meio ali na hora que eu tava falando da termometria. É importante gravar também, Paulo, o procedimento, tá bom? Paulo Henrique Barretos, eu tenho que gravar o procedimento de como é que eu faço a mudança de escala, tá bom? Essa é uma parte importante. Eu vou colocar aqui na lousa para vocês verem também, tá? Então, olha, se você grava um procedimento, é uma mão na roda. O procedimento de mudança de escala, galera, é sempre o mesmo. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que desenhar os dois termômetros. Por exemplo, eu quero passar de Celsius para Kelvin. Eu tenho que desenhar meus dois termômetros. Então, desenhei um, desenhei o outro, certo? Aí eu estabeleço meus pontos. São os pontos de referência, que geralmente são as temperaturas de fusão do gelo e de evaporização da água. Então, vai ficar 100 e 0. Em Kelvin, essas temperaturas ficam 273 e 373. Aqueles números que eu pedi para guardar, que são importantes. Aí, o próximo passo é fazer um Czinho aqui e aqui desse lado um Kzinho. Tá bom? E aí, você repete o mesmo procedimento para todos, que é fazer uma parte por tudo. Então, nesse caso aqui, ó, do Celsius fica C menos 0 é igual a 100 menos 0. E no Kelvin fica K
menos 273 sobre 373 menos 273. Saiu, tá bom? Então, olha, ele sai ali os dois. O que eu vou fazer agora? Só fica C sobre 100 e do outro lado é K menos 273 sobre 100. Eu só corto o 100 para facilitar a minha vida. E aí me sobra C é igual a K menos 273. Não importa qual é a escala, o procedimento é sempre igual. Pode ser as nossas escalas clássicas, por exemplo, a Celsius, a Fahrenheit, ou pode ser uma escala inventada. O procedimento vai ser sempre igual. Pegou aí, Paulo? Nice. Nice. Ótimo, tá bom? É importante dar uma olhadinha aí nesse procedimento, porque as fórmulas para você transformar de Celsius para Kelvin, de Celsius para Fahrenheit, é fácil de decorar, tá bom? O procedimento é que a galera esquece de vez em quando. Tá bom? Pegaram aí? Certinho? Galera, tem alguma... Rogério, Pode falar. eu tenho uma dúvida. Quando você sabe, eu tava fazendo uma conta, quando você sabe que você tem que converter, tipo, tá em Celsius e você tem que converter para Kelvin, ou tá em Kelvin e você converte para Celsius, porque teve uma conta da atividade que precisou fazer uma conversão. Só que ele não falava nada, e aí eu fui pesquisar na internet, estava na conversão de Celsius para Kelvin. Sempre olha assim, ó. Você olha, nesse caso era uma conta de calorimetria, não era? Era. Então, ó, sempre você olha para o calor específico. É o calor específico que define quais são as unidades. Porque no calor específico pode aparecer assim, ó. Calorias por grama por Celsius. Dá para ver aí? Dá. Calorias por grama por Celsius. O que ele está especificando? Ele especifica que o calor tem que ser em calorias, a massa tem que ser em gramas e a temperatura tem que ser em Celsius. Entendeu ali? É ele que fala para você. Aí pode ter aparecido nessa conta aí para você, assim, ó, joule por quilo por Kelvin. O calor específico. Então, o que ele pedia? Ele pedia que o valor do calor sairia em joule, a massa seria em quilos e a temperatura seria em Kelvin. Conseguiu entender, Ana? Você tem que converter para Kelvin. Aí é só fazer o termômetro e converter normal. Exato, isso mesmo. As duas aulas são conectadas, tanto a termometria como a calorimetria, tá bom? Tá. Conseguiram pegar? Galera, alguma dúvida específica aí em relação a isso? Pode falar? Tá tudo ok? Tá tudo certo? Sim? Deixa eu colocar Eu vou colocar o exercício aqui para vocês, que falava disso que eu estava falando sobre a questão do calor. Então, ó, eu vou estar compartilhando uma tela aí, tá bom? Então, ó, tô compartilhando uma tela para vocês darem uma olhada aí nesse exercício. Ele tá aqui, eu tô usando aquele mesmo slide lá, só que eu dei uma editada nele para aparecer na minha live. Tá? Então, ó, deixa eu colocar aqui, deixa eu ligar ele. Então, ó, vou escolher uma aqui. Ele vai aparecer uma tela preta que ele está aparecendo aí. Aí, ó, esse aqui, ele dá esse exercício é um pouquinho mais específico. Deixa eu procurar outro. Certo, deixa eu colocar aqui. Certo, esses daqui são os mais complicados. Esse daqui, princípios de troca de calor, esse é importante para dar uma olhada para vocês. Certo? Um deles eu resolvi durante a nossa aula. Esse daqui eu também resolvi, eu tinha discutido aquele dia com vocês. Agora, esse aqui ele tem o gráfico. Deixa eu pegar uma aqui, vai bem mais específico. Tá, esse aqui é interessante. Ele fala assim, ó, vou tirar aqui a telinha do lado, certo? Para vocês verem. Eu tenho um recipiente que ele está termicamente isolado. Quando ele fala que está termicamente isolado, galera, ele fala que sempre, nessa situação, não tem perda nenhuma de calor. Então, olha, se ele está termicamente isolado, não tem perda de calor, ele permite vocês fazerem algumas coisas, tá bom? O que permite? Permite que você some todos os calores envolvidos. Você tem calor sensível, calor latente, você soma tudo. Só especifica quem é o calor de quem, tá? E aí, iguala tudo isso a zero. Você tem essa permissão. Quando você vê que o recipiente é termicamente isolado, você soma todos os calores e iguala a zero.
Aí ele fala que ele tem capacidade térmica desprezível, e aí ele coloca 50 gramas de gelo a 0 graus Celsius. E um bloco de 50 gramas também, só que de alumínio a 120. Sabe-se que os calores específicos de alumínio, do gelo e da água valem, respectivamente, 0,2 calorias por grama por Celsius, 0,5 calorias por grama por Celsius. Peraí, deixa eu ver, deu que estar instável aqui a internet. Voltou aí, galera, para vocês? Aqui tá suave. Tá Tá suave? suave, nem chegou a cair. Nem chegou a cair aqui. Nem chegou? Tá bom, então. 0 calorias gramas por Celsius. E o calor latente de fusão do gelo, ó que ele te deu o calor de fusão, 80 calorias por grama. Aí, uma vez que foi atingido o equilíbrio térmico, ou seja, todo mundo chega na mesma temperatura, é correto afirmar. E aí ele dá as opções. Ele fala aqui, ó, parte do gelo derreteu e a temperatura é 0. Parte do gelo derreteu e a temperatura é 20. Parte do gelo derreteu e a temperatura é 50. Todo o gelo derreteu e a temperatura é 0. E todo o gelo temperatou e a temperatura é 20. O objetivo do exercício é o quê? Saber se o gelo derreteu todo, certo? E qual a temperatura que ele chegou, tá bom? Essas são as opções, certo? Aí qual que é a ideia? Eu preciso calcular ali qual que é a quantidade de calor. Deixa eu ver aqui. Ah, eu não coloquei essa resolução, então eu vou colocar ela ali na lousa, tá? Então, olha, o que acontece nessa situação, tá? Olha aí, eu vou trazer aqui do share screen e vou trazer para nossa tela de novo, tá bom? Para nossa lousa. Tá bom? Vocês conseguiram voltar? Voltaram para a lousa, galera? Voltamos. Voltaram? Sim. Ótimo. Então, ó, eu vou apagar aqui. E o que tem que acontecer ali naquele caso? A soma de todos os calores tem que ser igual a 0. Então, o que a gente tem por certeza? Tem um calor latente ali de fusão do gelo. Certo? Esse é o calor que vai ter lá, obrigatoriamente. Tá bom? Além disso, tem que ter o calor do alumínio. Como o alumínio estava ali numa temperatura que era de 120, não era? Deixa eu dar uma olhada no exercício de volta aqui, ó, só para ver. Ô, Rogério, Fala. quando você está na tela compartilhada, você não precisa sair para a gente te ver. A gente consegue encostar aqui na sua cara, aqui do lado. Que Aí você tá na consegue ver telinha também? pequena. Consegue. Aí vai tá, para então... sua tela. Tá, então vou voltar para a tela compartilhada, tá? Que aí vocês conseguem ver também, ótimo. Compartilhei a tela de novo, tá bom? Então, olha, o alumínio, ele tá a 120, tá vendo, galera? 120 graus Celsius, certo? Então, ó, possivelmente esse alumínio ele não vai conseguir passar do estado sólido para o líquido, né? Não tem como. Então, a gente pode falar que só tem ali um calor sensível desse alumínio, tá bom? Porque ele não vai se transformar, certo? E tem a possibilidade ali de a gente verificar o que ocorre também com o calor, ou seja, quanto que a temperatura muda, ou seja, quanto que o gelo sobe de temperatura. Então, esse é um calor que ele é sensível. Então, galera, do gelo também, que vai virar água, tudo isso igual a 0. Porque não pode ter perca de calor. Pegaram a ideia? Eu discriminei ali todos os calores que tinha. Agora eu vou usar as fórmulas. Primeiro, a massa de gelo vezes o L de fusão do gelo, que eles te deram, mais a massa de alumínio vezes o C do alumínio vezes a variação de temperatura, tudo do alumínio, mais a massa da água vezes o C da água vezes a variação de temperatura também da água. Tá bom? Agora eu vou trocar tudo que eu tenho, tá bom? É 50 gramas de gelo. Então, ó, fica 50 vezes 80, que é o L de fusão, tá? Mas, agora eu vou fazer do alumínio. Do alumínio é 50 gramas de alumínio. Calor específico do meu alumínio, galera, é 0, o gelo... Ele te deu o calor específico, 0,2, né? 0,2 e o gelo é 0,5, não é? 0,5, tá ótimo. Então, ó, 0,2, certo? Vezes variação de temperatura ali, ó, a variação de temperatura do alumínio. Então, como é que vai ser? A variação de temperatura, galera, é sempre a final menos a inicial. Temperatura final é o que eu preciso descobrir, eu não sei ainda. A temperatura que ele teve.
que eles chegam. Não. Só que a inicial eu sei, galera. A inicial é 120. Então eu fiz Rogério. T menos 120. Pode falar. A minha dúvida foi na parte da hora que você foi separar o calor, cada calor. Sei. Tem o calor sensível, tem que fazer o calor sensível do gelo também? Da água, na verdade. É que eu falo como gelo, mas já se transforma em água, né? É porque eu vi exercício que pegaram calor sensível do gelo, calor latente e depois calor sensível da água. Quanto que é esse calor sensível do gelo? Tá bom, Paulo? Tá vendo esse gelo? Ele tá a 0. Caso esse gelo, galera, tivesse a menos 50, sabe? Aí teria um calor sensível de gelo também, ô Paulo. Que eu preciso tem um pegar de exercício menos 50 e chegar até 0. Ele tá a menos 10 graus e aí ele vai colocar na água, aí chega até 0 e aí depois ele começa a derreter. Isso, exato. É isso aí mesmo, Paulo. Esse intervalo de menos 10 até 0 é um calor sensível. Pegou? Então, nesse caso, não tem. Não tem. Nesse caso, não tem, porque o gelo já está em 0. Então, ele já está fundindo. E aí vai ficar mais a massa de água, que é, no meu caso da massa de água aqui, ó, eu tenho 50, porque não pode sumir massa do gelo. 50. O calor específico da água, ele falou que é 0,5? É isso? Do alumínio, da água, deixa eu ver, do gelo e da água. Ele te deu o calor específico da água? Ele fala que é 0,5, mas é 1. É 1, deixa 1 que tá faltando. Porque o calor específico da água sempre é 1, do gelo é 0,5. E a variação de temperatura. Então, ó, vamos considerar ali qual que é a variação. Para começar, se a temperatura aumentou no final, ela vai ter que ter uma temperatura que eu não sei. E aí, galera, menos a temperatura da água quando ela começa a aumentar a temperatura. Quando é que ela começa a aumentar a temperatura? Só depois que todo o gelo derreteu. Então, a água no começo estava a 0. Então, é 0 no começo. Pegou a ideia? Eu só tenho água quando passa de 0 para cima. Eu só tenho água no intervalo de 0 até 100. Não tenho mais que isso. Aí agora eu posso prosseguir normal com as contas, tá bom? Aí agora é só contaiada mesmo. Vai ficar o quê? 40 aqui, 0, 0. Então dá 4.000 o calor do gelo. Mais 50 vezes 0,2 vai ficar... 50 vezes 2 é 10, né? 10. 10 vezes T. E lembra da distributiva, tá, galera? Então multiplica lá também, ó. Então é 10 vezes T e 50, vai ficar 10 vezes 120, que é 1.200. Mais 50 vezes 1 é 50. E aí 50 vezes T, então dá 50T. Tudo isso igual a 0. Pegaram ali, galera? Então, ó, tudo isso igual a 0. Eu vou tirar aqui o aviso dos 10 minutos. Então vai ficar, agora eu vou somar, tá bom? Ó, 4.000 menos 1.200 dá menos 8.000, não é? Oh, perdão. Menos 8.000 não, desculpa. 4.000. Menos esses 1.200 que eu coloquei aqui, vai dar 3.000 e... 3.000 não, 2.800. Correto? E é positivo, não é? Certo? E aí vai ficar mais... Estão conseguindo me ouvir, galera? Travou aí? Tá dando. Tá de boa? Então, ó, mais 2.800, que eu coloquei ali o valor, certo? Ok? E aí vai ficar mais 10 com mais 50. Então, galera, mais 10 com mais 50 vai dar mais 60, não é? Mais 60T, tudo isso igual a 0. Certo? Então, o que eu vou fazer aqui? Ele vai colocar, eu vou isolar, vou jogar para o outro lado. Fica 60T é igual a... Tá vendo esse mais? Quando passa para o outro lado, fica menos. Então, fica menos 2.800. Estou cortando 0 com 0. E aí eu chego que a temperatura é menos 280 dividido por 6. Esse 28 por 6, deixa eu ver quanto que dá. 28 por 6. Está dando 4,280 por 6, né? 280 dividido por 6. Está dando aqui 46,7 graus Celsius. Esse negativo aqui, galera, só está relacionado à retirada de temperatura, porque eu tive que diminuir aquele valor.
Então, qual que é a ideia, galera, desse exercício aqui? As alternativas que estão ali, galera, eles não são desse exercício, eles estão fora, tá? Mas a ideia desse exercício principal é, eles chegam a uma temperatura aqui de 46,7 graus Celsius em água. Então, o alumínio vira 46,7, ou seja, a temperatura dele diminui para isso. E a água também aumenta a sua temperatura de 0 até 46. Esse exercício ali é falar, ó, parte do gelo derreteu e a temperatura é de 50 graus Celsius. Não é que é parte. Todo o gelo derreteu e a temperatura é de 50. Conseguiram pegar ali, galera, qual que é o jeito? Ô, Rogério, Fala. ali é 0,2 vezes o que é que eu não tô conseguindo enxergar. Ah, perdão, 0,2 vezes T, que é a temperatura final, e menos 120. Tá Tá meio bom, desfocado. Ficou, deu uma desfocada? Deixa eu Tá um pouquinho. Mas aqui é que Coloca perto pra tirar um print aí. Boa, deixa eu ver, ó, pera um pouquinho. E aí, tá ok? Dá pra ver? Tá ok. Pronto, Boa. obrigada. Dá um printzinho. Boa. Aí vocês conseguiram pegar, galera, como é que funciona? Esse é o modelo para qualquer tipo de exercício que fala de equilíbrio térmico, tá bom? Sempre que tem essa situação de equilíbrio térmico, é o que mais aparece. Deixa eu ver aqui, tem uma solicitação. Certo? No chat. Eduarda. Rogério, eu não peguei o que você explicou para o Paulo sobre o gelo na conta. Pode explicar? Claro. Olha, a ideia é assim, Eduarda. O gelo, ele vai entrar aqui como um calor latente. Então, o que acontece? Ali é o calor latente de fusão do gelo. O que está acontecendo com o gelo em si? Ele começa já na temperatura que é a temperatura de fusão. Então, ele já está a 0. Então, ali vai ter o calor latente, que é o calor latente do gelo apenas. O que o Paulo perguntou é, caso esse gelo não estivesse a 0, estivesse vai a menos 50. Aí eu ia ter que colocar um calor sensível ali, que é o calor sensível do gelo. Então, eu teria que colocar aquele calor sensível do gelo para ele poder conseguir chegar até a temperatura final ali. Você conseguiu pegar aí, Duda? Qualquer coisa, manda mensagem no chat. Eu precisava colocar esse calor sensível do gelo numa situação em que o gelo não estivesse a 0. Ele estivesse numa temperatura que é uma temperatura menor. Pegou ali? Galera, vocês conseguiram pegar essa ideia aqui que eu falei do calor? Deixa eu arrumar minha câmera aqui, só metade da minha cara. Tá. Vocês conseguiram pegar, galera, essa ideia que eu falei aí do calor? Quando ele entra, esse calor latente, ficou um pouquinho mais claro? Sim. Sim? Ficou? Sim. Tem mais alguma dúvida específica dessas partes? Pode falar, Paulo. Quando aparece o calor não, a potência térmica, as fórmulas estão dando 2 ΔTs e aí eu acabei me confundindo, né? Porque um é de temperatura, o outro é de tempo. Isso, esse é um detalhe mesmo, tá bom, Paulo? Por isso que muitas vezes quando eu estou usando ali o calor, a fórmula do meu calor, que é o calor latente, o calor sensível, eu não estou colocando que é o que macete, mas eu coloco como massa vezes calor específico vezes delta teta. Eu estou colocando aquela letra grega para diferenciar mesmo o que é temperatura e o que é tempo, porque vai ter essa relação. Qual que é a relação que vocês têm que gravar? Galera, quando vocês já tiraram um print, eu vou apagar aqui, ó. Quando eu falo de potência, galera, o que vai ser essa ideia da potência, tá? A potência, gente, potência, ela sempre é a energia dividida pelo tempo. Essa é a definição de potência, galera. Unidade de medida dela é watts. Só que como a gente sabe, galera, o calor ele é energia. Então eu posso falar que a potência é o calor que está envolvido dividido pelo tempo. Por isso que ele vai acabar aparecendo essa relação de potência. Ó, deixa eu colocar uma coisa importante. Sempre que aparecer, galera, potência, a unidade de calor que você vai ter que usar é o joule. E a unidade de tempo é o segundo. Isso é obrigatório, tá bom, galera? Tem que ser o joule e segundo. Conseguiram pegar, gente? Fala pra mim. Fala aí, Paulo. Conseguiu? Sim, sim. Sim, sim. Então, olha, sempre coloquem assim, tá bom, galera? Quando for necessário potência, você vai colocar joule por segundo. Ele vai aparecer lá, porque ele é, sim, uma unidade ali. O calor, ele é energia. A gente nunca pode esquecer isso daí, tá bom?
a relação importantíssima entre calor e energia. Eu vou estar colocando essa videoaula para vocês, galera. Eu pretendo gravar agora à tarde. A minha tarde agora ela está um pouco mais suave. Nos outros dias estava mais tenso. Caso que estava editando um vídeo, mais as lives do Omori, mais as lives para vocês. Então, o bagulho estava mais atividade que tinha que fazer. Mas hoje à tarde eu vou colocar mais um vídeo explicando esse calor latente para vocês. E ainda vai ter um vídeo antes que vai explicar como é que ocorre as trocas de fase. Esse vídeo ele é muito mais química do que física. Só que eu acho que é importante eu trazer para vocês entenderem melhor o calor latente. Conseguiram pegar aí, galera? Sim. Sim, perfeito? Sim. Eu vou também estar fechando aí as notas de vocês, tá? Então, eu vou estar fechando as notas de vocês hoje, ou entre hoje e domingo. E aí eu envio para vocês, que aí provavelmente vai ser colocado lá no site do colégio. Beleza, galera? Então, de boa aí? Todo mundo conseguiu pegar essas dúvidas por enquanto? Sim. Sim. Aham. Qualquer coisa, ó, tentem fazer mais exercícios, tá bom? Aí, coisa do tipo. Que aí eu vou fazer uma outra live às 7 horas da noite. Tá bom? Foi estratégico às 7 horas da noite, que eu não quero competir com o Periclão, né, mano? Então os caras não vão querer aí, né? Beleza? Estratégico esse 7 horas da noite. Então, 7 horas da noite eu vou colocar aí outra live para vocês. Se tiverem dúvida, apareçam lá, beleza? O Zoom tá prestes a me derrubar aqui, tá? Então, eu vou dando um tchau para vocês. Até mais, tá bom? Tchau, Rogério. Falou, Obrigada. Bye, bye, gente. Tamo junto aí. Tchau. Se precisar, manda mensagem lá. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, nós.